Paz, irmãos. Eu hoje quero falar um pouco sobre o que é que nós cristãos, de que forma nós temos vivido. Será que nós temos glorificado a Deus? Será que nós temos honrado Deus? Será que nós temos feito o certo? Será que nós estamos bendizendo e glorificando o nome de Deus? Será que o nosso cristianismo agrada a Deus? Será que Deus está feliz daquilo que nós temos vivido? Daquilo que nós temos falado? Daquilo das nossas obras? Em Romanos 10:11, a palavra de Deus diz: aquele que nele confia jamais será envergonhado. Irmãos, Deus aqui, Ele nos promete que nunca seremos envergonhados. Se confiarmos nele, nunca seremos envergonhados. Não devemos olhar as circunstâncias, não devemos olhar para os problemas. Nós não podemos olhar para os nossos problemas e dizer que é impossível, que não tem mais jeito. Nós não podemos limitar o nosso Deus. A sua palavra diz que Ele tem poder para fazer muito mais do que nós possamos pensar ou imaginar. Infinitamente mais, muito mais. A sua criação, irmãos, é só um pouquinho do que é a sua glória. Deus conhece cada estrela pelo seu nome. E isso, irmãos, é maravilhoso. Nós podemos ver a glória desse Deus. Irmãos, nós não podemos limitar o nosso Deus. Nós não podemos limitar, e muitas das vezes nós limitamos o nosso Deus. Nós olhamos para o nosso Deus e dizemos que Ele não é poderoso para mudar a nossa vida, que Ele não é poderoso para mudar as circunstâncias. A incredulidade muitas vezes toma o nosso coração, a ansiedade, a preocupação, tudo isso vem para o nosso coração, mas muitas das vezes nós limitamos o nosso Deus, e nós não podemos limitar o nosso Deus. Ele prometeu estar conosco todos os dias, Ele prometeu estar contigo todos os dias, até aos séculos dos séculos. Ele prometeu que nunca iria te abandonar e que nunca iria te desamparar. Não existe maior amor que o de Deus por nós, por cada um de nós. E esse amor é um amor que excede todo o nosso entendimento. Nós precisamos, irmãos, nós precisamos parar de nos lamentar. Nós precisamos parar de murmurar. Nós precisamos de parar de questionar e começarmos a confiar mais em Deus. Nós precisamos confiar mais em Deus. Irmãos, Ele é tudo aquilo que nós precisamos. Nós não precisamos do ouro, nós não precisamos da prata, nós não precisamos de riquezas. Se tu já tens Jesus, se eu já tenho Jesus, então nós já temos tudo. Nós já somos ricos, nós já somos milionários, porque nós temos o maior tesouro que algum dia alguém pode achar, que algum dia alguém pode ter. Ele é o teu bem maior. Ele é o caminho. Ele é a verdade e Ele é a vida. Com Ele tu já venceste. Com Ele tu já venceste a vida. Com Ele tu já venceste a morte. Com Ele tu já venceste o pecado. Tu já venceste o inferno. Com Ele tu já és mais que vencedor. Nele, em Cristo, és chamado Filho de Deus. És filho da promessa de Deus. És herança de Deus. És morador do céu. Já não pertences mais a esta terra, mas pertences ao céu, à família real. E isso, irmão, isso é maravilhoso, isso é glorioso.
Nós devemos glorificar Deus por isso. Porque Deus é santo, Deus é misericordioso, Deus é maravilhoso, Deus é lindo, Deus é perfeito. Irmão, não temas. Irmão, não te espantes. Olha para Deus. Olha para a sua glória. Não te preocupes com o amanhã. Não te preocupes com o que comer, com o beber e o vestir. Deus vai prover. Deus prometeu que iria prover. Ele vai prover. Ele é fiel. Irmão, vive sim concentrado e com os teus olhos focados no trono de Deus, buscando o reino de Deus e a sua justiça, e as outras coisas serão acrescentadas. Isso é a promessa de Jesus Cristo para as nossas vidas. Isto saiu da boca de Jesus, do nosso Senhor, do nosso Mestre. Ele vai prover tudo aquilo que realmente é preciso. Porque irmão, Deus sabe realmente o que é preciso. Deus sabe aquilo que nós necessitamos, aquilo que nós precisamos. Ele sabe. Então, talvez Ele não te vai dar o que realmente tu achas que tu precisas. Talvez Ele não vai dar o que realmente eu acho que eu preciso. Mas Ele dá sim aquilo que nós verdadeiramente precisamos. Ele dá-te verdadeiramente aquilo que tu precisas. Ele dá-me verdadeiramente aquilo que eu preciso. Talvez ao início eu não entenda, talvez ao início tu não entendas. Mas mais tarde nós vamos entender. E nós vamos ser gratos. Nós vamos agradecer a Ele. Irmãos, assim como o céu está acima da terra, assim aos seus caminhos acima dos nossos, assim aos seus planos acima dos nossos, assim é o seu entendimento acima do nosso. O seu entendimento é muito acima do nosso. Irmãos, assim é os planos de Deus. Assim é os planos de Deus acima dos nossos. Hoje, irmãos, nós não entendemos. Mas amanhã será diferente. Amanhã nós vamos entender tudo. Irmãos, o apóstolo Paulo, ele disse que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, segundo os seus propósitos. Eu quero te dizer, irmão, talvez tu que estejas a passar por uma fase complicada, talvez esteja a passar uma fase complicada na tua vida, onde parece que nada acontece, e que por isso não estás a entender o porquê de todos os problemas, das lutas. Eu quero te dizer que muitas das vezes, irmão, Deus permite. Irmão, ouve aquilo que eu vou falar agora. É muito importante. Irmão, muitas das vezes Deus permite as perseguições, as lutas, os treitos, para que nós possamos crescer. Pois é nas lutas que nós aprendemos a ser pacientes. É nas lutas que nós ganhamos experiência. É nas lutas que nós ganhamos maturidade. Muitas das vezes isso acontece para que nós possamos confiar mais em Deus, para que nós possamos ser cada vez mais dependentes de Deus, para que nós possamos confiar mais em Deus. Então Ele está nos chamando para que nós possamos estar cada vez mais perto. Mas por que mais perto? O próprio Jesus disse: porque sem mim nada podeis fazer. Irmão, sem Ele é impossível. Sem Ele não podemos fazer nada. Sem Ele não existe uma luz ao fundo do túnel. Sem Ele não existe esperança. Então nós precisamos parar de olhar para as circunstâncias. Nós precisamos olhar para Jesus. Nós precisamos olhar para Ele. Nós precisamos olhar para Ele. Nós precisamos olhar para o seu sacrifício naquela cruz. Irmãos, Ele não se sacrificou naquela cruz para nós vivermos uma vida do nosso jeito. Ele não se sacrificou naquela cruz para nós vivermos uma vida miserável. Ele não se sacrificou naquela cruz e disse: Filho. Ele não disse que iria nos abandonar. Ele não disse isso. Ele disse que estaria connosco todos os dias. Que estava de braços bem abertos para ti e para mim. Mas nós, irmãos, nós precisamos viver
uma vida juntinha a Ele, nos relacionando com Ele, ter uma vida, ter uma verdadeira comunhão com Ele. Irmãos, não é só ir à igreja uma vez por semana, não é isso que eu estou dizendo. O que eu quero dizer é que nós devemos viver todos os dias para Ele, que nós precisamos acordar para Ele, dormir para Ele, viver para Ele. Nós precisamos que o nosso acordar seja para Ele, nós precisamos que o nosso viver seja para Ele. Nós precisamos viver para Ele todos os dias da nossa vida. Nós precisamos nos relacionar com Ele todos os dias. Nós precisamos ter comunhão com o Espírito Santo. Aquele que mora em nós, o Espírito Santo, irmãos, Ele é Deus. E esse Espírito Santo, Ele quer ouvir a nossa voz. E Ele quer responder para nós. Ele quer nos abraçar, irmãos. Ele quer tratar de nós. Ele quer nos fortalecer. Ele quer nos dar entendimento. Ele quer nos capacitar. Mas nos capacitar para quê? Nos capacitar para quê? Para depois, irmãos, Ele nos usar para a honra e glória de Deus. Irmãos, Ele é fiel, Deus é fiel. Irmãos, Ele não é Deus de longe, Ele é Deus de perto, Ele é Deus de presença. Ele está perto de nós. Ele é um Deus carinhoso. Ele é um Deus bondoso. Um Deus que se quer relacionar. Um Deus que se quer relacionar mais conosco. Ele quer se relacionar mais conosco. Ele se quer dar mais a conhecer, irmãos. Ele quer se revelar mais a nós. Ele quer nos encher da sua glória. Ele quer nos encher da sua plenitude, dos frutos do Espírito Santo. Ele quer nos dar novas experiências, irmão, com o seu Espírito Santo. Irmãos, a Bíblia fala que Ele tem dons espirituais, talentos para nós. Por isso, irmãos, nós precisamos buscar com zelo. Nós precisamos buscar com zelo aqueles dons, aqueles talentos que Ele tem para nós. Irmão, talentos, dons que Ele quer derramar sobre nós. Ele quer derramar o seu Espírito sobre nós. Nós precisamos, irmãos, transbordar da sua glória. Nós precisamos crer que a sua glória, que Ele derrama a sua unção, que Ele derrama o seu fogo, que Ele derrama da sua Shekinah sobre nós. Nós precisamos, irmãos. Nós precisamos realmente entender que Deus quer derramar da sua glória, da sua unção sobre as nossas vidas. Ele quer nos quer nos transformar, quer nos fazer profetas, missionários, ministros, curadores. Ele quer nos usar para salvar os perdidos, para levar a paz, irmãos, aos cansados. Jesus é a esperança. Jesus, Ele é a luz do mundo. Ninguém, irmãos, é como Jesus. Ninguém, irmãos. Ele quer fazer grandes coisas no nosso meio. Ele quer fazer grandes coisas através do nosso ministério, através de nós, através da nossa vida, através do nosso testemunho, irmãos. Nós precisamos buscar esse poder, nós precisamos buscar essa unção, para que nós possamos ser verdadeiramente usados por Deus, para que a nossa casa, para que a nossa família, para que a nossa cidade, a nossa nação seja sarada, seja libertada, seja curada, seja transformada e salva. Irmãos, para que haja arrependimento, nas pessoas, para que elas mostrem frutos de verdadeiro arrependimento. Irmãos, para que haja mudança, porque o verdadeiro arrependimento gera mudança, gera transformação. E vidas, irmãos, sejam salvas pelo Evangelho da Graça, para o reino de Deus, para que o máximo de vidas sejam salvas. Irmãos, ainda há tempo, muito pouco tempo, mas ainda há esperança, ainda há oportunidade, irmãos. E nós, o povo de Deus, nós a igreja, nós somos a oportunidade das pessoas. Nós somos a única esperança delas. Nós precisamos querer salvar vidas. Irmãos, há uma extrema necessidade e vontade de Deus salvar o mais rápido possível, enquanto há tempo. Nós não podemos desperdiçar o tempo que é nos dado. Nós não podemos desperdiçar as oportunidades que nos é dada a cada manhã, a cada dia.
Irmãos, é a nossa oportunidade de mostrarmos a Deus que o amamos de verdade. É a nossa oportunidade de mostrarmos a Deus que o amamos de verdade. Irmãos, é a nossa oportunidade de mostrarmos a Deus que nós não estamos com Ele só por aquilo que Ele nos proporciona, só por aquilo que Ele nos dá, só por aquilo que Ele nos faz, pelas bênçãos. Irmãos, está na hora de nós mostrarmos a Deus que nós não somos crentes materialistas, que nós não somos cristãos materialistas. Está na hora de nós mostrarmos a Deus que não o buscamos só quando necessitamos. Está na hora de nós mostrarmos a Deus que nós não o buscamos só quando nós precisamos. Está na hora, irmãos, de nós mostrarmos que o nosso amor é sincero, que o nosso amor é verdadeiro, que o nosso amor não é hipócrita, que não é mentiroso. Está na hora, irmãos, de nós mostrarmos a Deus. Está na hora, de, irmãos, de nós pormos as nossas mãos no arado, como o Senhor Jesus nos chamou para pôr as mãos no arado, para servir o mundo. Irmãos, está na hora de nós trabalharmos em prol da sua obra, do seu ministério, daquele ministério que Ele nos deu, da vocação, do ministério do chamado, da carreira que o Senhor Jesus nos deu para nós, para cada um de nós. Oh, irmãos, está na hora de nós falarmos menos e agirmos mais. Irmãos, nós não somos aquilo que falamos, nós somos aquilo que fazemos, nós somos aquilo que praticamos. Nós podemos falar muita coisa, mas se aquilo que nós falamos não mostra, nós somos justificados pelo aquilo que nós falamos. Senão nada nos adianta falar, nós falamos em vão. Nós falamos como um mentiroso, como um hipócrita, nós somos hipócritas. Nós não somos aquilo que falamos, nós somos aquilo que praticamos. E o Senhor Jesus nos chamou, não somente para ouvir, não somente para ser espectadores, mas também para praticar, para ser praticadores da sua palavra, para praticar, para testemunhar, para pregar a sua palavra. Irmãos, nós precisamos mostrar que amamos a Deus. Nós precisamos chamar o povo ao arrependimento. Nós precisamos pregar a cruz. Irmãos, a cruz para o mundo é loucura, mas para nós é salvação de todo aquele que nele crê. A cruz é salvação para aquele que crê em Cristo. Irmãos, nós precisamos pregar o sacrifício de Jesus Cristo, nós precisamos pregar o sangue, nós precisamos pregar o amor de Deus. Irmãos, é hora de nós deixarmos tudo para trás. É hora de nós deixarmos o nosso eu, o nosso ego. É hora de nós deixarmos tudo para trás, pôr tudo de lado por Deus. Irmãos, é hora de nós dizermos a Deus sonhos. É hora de nós pormos os nossos sonhos de lado e dizermos a Deus sonhos, a Deus planos, a Deus coisas materiais, a Deus vida miserável. É hora, irmãos, de nós queremos viver uma vida, nós queremos fazer a vontade do nosso Deus, aquilo que Jesus nos chamou, aquilo que Deus nos chamou, irmãos. É hora de nós dizermos a Deus: eis-me aqui, usa-me a mim, envia-me a mim, Senhor. Eu estou aqui de corpo e alma. Eu estou aqui de corpo e alma para Ti. Eu quero ser usado. Eu quero ser usado. Eu quero fazer a Tua vontade, Senhor. Eu quero ir em busca dos perdidos. Eu quero ir em busca dos pecadores. Eu quero servi-los, eu quero servir, eu quero amar o meu próximo, eu quero salvar. Eu quero resgatar vidas do império das trevas para o reino do Filho, o seu amor. Eu quero tirar elas do abismo. Eu quero tirar elas da dor e levar elas para a vida em abundância, para a luz, onde reina a paz e o amor. Irmão, Deus está te chamando, Deus está te sacudindo, Deus está te exortando, Deus está te despertando a tua vida, os teus atos, aquilo que tu vais decidir hoje, depois de ouvir este vídeo. Se vais continuar no erro, se eu vou continuar no erro, ou vais mudar a tua atitude, vais te sacrificar realmente pela obra de Deus, se vais amar verdadeiramente as pessoas e se vais realmente as servir, dando a tua vida por elas, ou se vais continuar do mesmo jeito miserável. Irmão, aquilo que tu escolheres hoje vais mostrar se amas a Deus ou não.
Vai mostrar, aquilo que tu realmente decidires hoje vai mostrar se Ele está à frente de tudo na tua vida ou não. Vai mostrar se tu só realmente precisas de Deus por causa do materialismo, por causa daquilo que Ele te dá. Vai mostrar quem tu és, se tu estás com Ele ou se tu não és contra Ele, se tu és por Ele ou és sem. Irmãos, vai mostrar se tu estás com Ele ou não. Vai mostrar se o teu cristianismo é uma ofensa a Deus ou não, se o teu cristianismo agrada a Deus ou não. Vai mostrar se tu amas a Deus ou não, se tu és sincero diante de Deus ou não. Ou se tu és hipócrita, se tu és mentiroso, se tu és materialista. Irmão, tu escolhes, eu escolho, tu escolhes obedecer ou sacrificar. Tu escolhes, irmão, eu escolho. Mas depois nós não podemos culpar Deus pelas nossas atitudes, pelas nossas escolhas, pelas nossas consequências. Nós não podemos culpar Deus. Irmãos, mais tarde, um dia mais tarde, nós não podemos dizer a Deus que não sabíamos. Deus nos dá uma ordem. Isto é uma ordem de Deus. Irmãos, e ela vem para todos. Ela vem para todos. Irmãos, Deus não está dizendo que esta ordem é só para alguns. Não. Não existe isso, irmão. Não existem os bonitos e não existem os feios. Não é isso, irmãos. Deus dá-nos uma ordem. Deus te dá uma ordem. Deus está-me perguntando a mim e a ti se nós queremos. Deus não nos está a perguntar. Deus nos está a dar uma ordem. E é para nós cumprirmos. E é para nós exercermos essa ordem. É para nós cumprirmos essa ordem. Irmãos, nós temos que cumprir. Quando Deus fala, irmãos, nós só temos que cumprir, nós só temos que obedecer. Não é o servo maior que o seu Senhor. Talvez tu que estejas a ouvir, talvez estejas agora a dizer: ah, Fábio, não é assim. Talvez muitos vão dizer: ah, espera aí, não é bem assim. Não é assim, Fábio, tu estás muito fanático, tu estás meio louco. Não é assim, tu não estás certo, tu estás enganado. Irmão, eu quero te dizer que é verdade, é assim sim, não é do meu jeito, não é do teu jeito, é do jeito de Deus. Hipócrita, hipócrita, hipócrita. Deus nos chamou, Deus nos chamou, Deus me está chamando a ti e a mim para uma vida, para um verdadeiro evangelho, para um verdadeiro cristianismo. Nós temos sido uma afronta para Deus. Nós temos sido uma afronta para Deus. Nós não temos glorificado Deus. A nossa vida não tem glorificado Deus. A nossa vida não tem mostrado Deus. Nós precisamos ouvir aquilo que Deus fala. Deus nos dá um mandamento. Deus, existe sacrifício da nossa parte. Ou tu estás com Ele, ou estou com Ele, ou tu és contra Ele. Ou tu crês, ou tu não crês. Ou tu obedeces, ou então vais perecer. Deus é amor, sim, é. Deus é amor. Deus é misericórdia, sim, Ele é misericórdia. Mas Deus também é espada. Deus também é fogo consumidor. Deus é justo. Todos nós prestaremos contas diante de Deus. Pelos nossos atos, pelas nossas obras. Aquilo que semeamos, certamente nós vamos ceifar, certamente nós vamos colher. Deus é justo, irmão, Deus é justo. Depois nós não vamos poder perguntar a Deus o porquê. Deus está nos alertando, Deus está nos sacudindo, Deus está nos despertando. Deus mostra-nos, Deus me mostra que o nosso evangelho é fraco, o nosso cristianismo é uma afronta, nós não temos glorificado Deus. A nossa vida é uma vida miserável. Ela não mostra Deus nas nossas vidas. Ela não mostra que Deus está à frente das nossas vidas. Ela não mostra conversão genuína. Ela mostra que nós somos crentes materialistas. Ela mostra que nós não amamos Deus como nós precisamos amar. Irmãos, Deus é justo, Deus é justiça. Irmão,
Eu decidi obedecer. Eu decidi me entregar, me doar por completo. Com o que eu posso e com o que eu não posso, eu me decidi doar com o que eu tenho e com o que eu não tenho. Não importa. Irmão, eu decidi dar lugar a Ele. Eu decidi dar lugar a Ele na minha vida. Para que eu possa ser realmente instrumento de salvação. Para que eu possa glorificar. Para que eu possa honrar. Para que eu possa ser realmente instrumento de salvação. Irmãos, eu decidi aceitar o meu chamado. Eu decidi aceitar o chamado de Deus para a minha vida. E pensei que Ele vai me usar. Eu pensei que Ele usa quem Ele quer. Ele capacita quem Ele quer. Ele chamou as coisas loucas para confundir as sábias. Ele chamou as coisas fracas para confundir as fortes. Irmãos, eu sei que Ele vai me capacitar. Eu creio em nome de Jesus que Ele vai me capacitar. Eu creio nisso. Eu aceito. Louvado seja o seu nome. Osama nas alturas. Aleluia. Bendito e glorificado seja o seu nome. Irmãos, Ele é santo. Louvado e bendito seja o seu nome. Irmão, eu aceito o meu chamado. Eu aceito o chamado de Deus para a minha vida. Eu creio. Agora, irmãos, eu creio. Eu decido obedecer. Eu decido me sacrificar. Eu decido me entregar. Eu decido me doar. Agora, irmão, a minha pergunta é para ti. Tu vais aceitar o teu chamado? Tu vais aceitar o chamado que Deus está te posto nas tuas mãos? A escolha é tua. Tu escolhes, irmão, obedecer ou sacrificar. Olha para aquilo que Deus falou. Olha para aquilo que Deus falou neste vídeo para ti. Irmão, tu escolhes se tu queres continuar no erro ou se tu queres viver uma vida que realmente glorifica a Deus, uma vida realmente de sacrifício. Tu vais escolher. Mas mais tarde tu não vais poder culpar Deus, porque Deus te alertou. Deus te alertou para a vida que tu levas, para aquilo que tu tens vivido. Deus te mostrou, Deus te alertou que tu não tens glorificado Ele e que tu precisas glorificar Deus. Ele te chamou, Ele te salvou para viveres uma vida, para viveres o verdadeiro Evangelho de Cristo. Deus te chamou para serviço. A escolha é tua. Deus te abençoe em nome de Jesus. E lembra-te, aquilo que tu semeares, certamente tu vais colher. Deus é justo. Deus é justiça. Deus te abençoe em nome de Jesus. Amém. Louvado seja o seu nome.